Isso, na verdade, um pouco mais de 10 anos. Eu já atendi aqui antes do Vidal entrar. E aí eu conheci através do trabalho, né? Ele veio para cá e aí ele foi nos conhecendo aos poucos. Aos poucos eu fui conhecendo os pacientes dele e ele passando paciente para mim. E aí, como eu sempre quis fazer o procedimento cirúrgico, eu resolvi, então, fazer com ele. Então, assim, eu atendi vários pacientes que fizeram procedimento com ele, tá? Eu via muito, na verdade, só pontos positivos. Então, assim, eu sempre fui avaliando, como eu sempre quis colocar, eu sempre fui avaliando com qual profissional eu iria colocar. Então, conforme eu fui conhecendo os pacientes que ele ia fazendo os procedimentos cirúrgicos, né? Ia vendo os resultados. Aí eu falei, bom, agora eu sei com quem que eu vou fazer, com toda a certeza do mundo, porque é um procedimento bem invasivo, então você tem que estar na mão de um bom profissional, né? Então foi isso, conforme eu fui convivendo com os pacientes dele, era só elogio, os resultados, não era só a fala dos pacientes, era também o resultado que você vê no paciente, né? Então eu falei, é isso que eu quero. E aí eu resolvi fazer. De cirurgia, sim, eu coloquei prótese de mama. Hoje eu faço botox, faço preenchimento com ele, porque assim, é um profissional que eu confio plenamente. Então, assim, tudo que eu tenho que fazer desse lado de estética, eu sempre procuro o Vidal. Hoje eu já tenho pacientes meus que eu indico para ele, tenho familiares meus que já fizeram vários procedimentos com ele. Então, assim, como é uma pessoa que eu confio, então eu sempre indico. Então, por isso a importância de escolher um bom profissional, porque a gente sempre tem medo, né? A gente tem que prestar atenção que vai ser uma cirurgia, algo invasivo, você vai passar por anestesia geral. Então, tem vários riscos que você corre. Então, por isso a importância de ter um bom profissional. E, assim, quando eu decidi que eu queria fazer, o meu maior medo era anestesia geral e como ficaria o resultado, inclusive de estria, de cicatrização. Então, assim, eu procurei ele para ver aonde era que ele fazia cirurgia, era um hospital que me agradava. O atendimento dele, a forma com que ele me recebeu, assim, me deixou muito tranquila, muito confiante no trabalho dele. Ele me ajudou a me preparar no pré-operatório, então assim, eu já fui fazendo uso de cremes, praticando atividade física, para poder me preparar para esse procedimento cirúrgico, né? Então assim, medo a gente tem, eu tinha muito medo, mas como eu me preparei muito para isso, então eu tinha certeza que se acontecesse alguma coisa, porque era para ser, mas se dependesse de mim e do Dr. Vidal, não tinha tudo para dar certo. Olha, o meu maior receio era eu ficar com seios muito grandes. Eu pensava assim, eu sou muito baixinha e eu não queria um seio muito grande, não era o que eu queria para mim. Então eu deixei muito claro isso pro Vidal. Ele conseguiu entender o que eu queria e conseguiu colocar em prática tudo que eu queria. Então assim, ficou do tamanho que eu queria, o pós-operatório foi muito tranquilo, mas enfim, o meu medo era deixar um seio muito avantajado, mas como ele conseguiu entender o que eu queria, ele fez exatamente conforme nós combinamos. Eu tenho sim, inclusive eu tenho uma tia minha que fez também, já era uma pessoa já mais de idade, tá? Eu acredito que quando ela fez a cirurgia, ela já tinha hoje ela tá com 70, então ela devia ter uns 65. Então, assim, ela amou o resultado, ficou exatamente como ela queria, o tamanho que ela queria, o pós-operatório, como ela também se preparou antes para essa cirurgia, foi super tranquila. Então, assim, não só ela, eu tenho pessoas também outras pessoas que fizeram prótese de mama, que fizeram lipo. Então, assim, todas as pessoas que eu conheço, não conheço nenhuma que não gostou do resultado. Uma das coisas que mais me preocupava quando eu resolvi fazer a cirurgia era a forma com que eu iria pagar por esse procedimento, porque é um procedimento que tem um valor significativo, mas o mais importante para mim, o Vidal é uma pessoa que sempre cobrou um valor super justo por tudo que ele fez. É uma pessoa que facilita muito a forma da gente pagar, enfim. Então, como ele mostra pra gente que ele é um profissional que se preocupa, que se dedica,
e ele sempre facilita, ele sempre cobra um valor justo para todo mundo, então isso se torna muito mais acessível para a gente poder realizar o sonho da gente. Se você é uma pessoa que tem algum sonho, seja ele qual for, primeiro, dica que eu dou, procure um bom profissional. E eu garanto que o Dr. Vidal é uma pessoa muito humana, uma pessoa muito acessível, uma pessoa que se preocupa com o resultado e com a história do paciente. Então, assim, se cuide, procure fazer uma boa consulta, procure fazer um bom pré-operatório, que é muito importante, e se disponha a fazer um pós-operatório, porque mais importante que a cirurgia em si é você se dispor a fazer um bom pós-operatório. Então eu indico com todas as minhas forças o Dr. Vidal. É um profissional excelente, é um profissional de confiança e um profissional que sempre vai facilitar para que você realize o que você quer realizar.